Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês todo o processo completo de criação de uma personagem low poly proibida no Blender e no Substance Painter. Vocês vão entender por que proibida no decorrer do vídeo, então assista completo. Bom, pra começar eu utilizo a técnica de 3 cilindros que eu já ensinei aqui no canal. Se você é novo, é só pesquisar lá playlist Female low poly feminina que você vai conseguir estar fazendo esse personagem nesse mesmo estilo. Então basicamente eu começo ali com um cilindro de 12 vértices para modelar o torso da personagem e vou modelando ali de acordo com as visões frontal e lateral da personagem, né, que é um Model X. Então eu tenho essa referência e eu gero essa referência utilizando inteligência artificial, ou às vezes eu contrato um artista também para estar pintando para mim, né, desenhando, ou eu mesmo desenho também funciona, tá? Se você quer saber gerar, tem vídeo no canal também. Bom, ali começo com o torso, já começo tirando um lado do cilindro e usando a ferramenta Mirror, né, para espelhar ali o outro lado, que é uma personagem simétrica, né? E ali naquelas duas faces laterais eu posiciono elas mais ou menos um pouquinho para trás para dar um formato mais natural de ombro e faço aquela extrusão daquelas duas faces e vou posicionando de acordo ali com as referências. Mas também é importante você seguir um formato da modelagem 3D mais corretamente, anatomicamente falando, porque a referência normalmente criada por inteligência artificial, ela vem com muitas inconsistências e você não pode seguir elas. Então você tem que ter um pequeno conhecimento de anatomia para conseguir. Aí depois eu faço ali um bridge daquelas duas faces ali para criar a virilha da personagem. É importante para depois estar conectando a perna, tá? Porque a gente vai precisar fazer uma regrinha de loop ali, tá? Eu não vou mostrar nesse vídeo, mas lá no vídeo da personagem eu mostro certinho como fazer isso, tá? Já dá para conectar a perna e beleza. Aqui eu já parto para fazer os seios da personagem, tá? Apesar de eles são bem grandes, né? Mas ali é bem simples de fazer, né? Eu usei um método de topologia muito mais simples que eu vinha utilizando, né? Que eu utilizei na outra personagem. Aqui eu fiz uma extrusão direta na personagem e também funcionou, né? Mas ali é um pouquinho mais trabalho porque a gente precisa deixar redondinho, ajeitar e deixar anatomicamente conectado ali. E é um pouquinho difícil fazendo dessa forma, mas ele fica com bastante trabalho, né? Mas ele fica redondinho ali e fica como se parecesse um músculo mais real, né? Mesmo sendo low poly, eu queria deixar uma conexão de músculo mais real possível. Então por isso que dá um pouquinho de trabalho. Eu utilizo ali o Loop Tools para deixar mais redondinho. Vou usar a ferramenta de Sculpt também para posicionar mais corretamente. Deu um trabalhinho fazer esses seios, eu confesso para vocês, porque o tamanho dele era muito grande e deu um pouquinho de trabalho, né? Por isso que é a personagem proibida, porque normalmente em jogos, quando você utiliza personagens assim um pouquinho mais avantajadas ou sexualmente explícita, podemos assim dizer, a galerinha lá meio que reclama e não gosta de usar personagens femininas meio que sexualizadas, podemos assim dizer. Mas eu acho que não ficou tão sexualizado, ficou bem legal, ficou uma personagem show demais. Podemos assim dizer, uma personagem de academia. Ficou top, ficou lindo, eu gostei demais dessa topologia que eu fiz nessa personagem e você pode fazer também. Um detalhe legal que eu achei é adicionar esse umbigo na personagem, então bem simples, eu basicamente peguei uma vértice ali e fiz um bevel de vértices, criou aquele triângulo, tem uma extrusão para dentro e já fez um umbigo da nossa personagem. Depois só dando umas ajeitadinhas ali, já para partir para face, né, pro rosto da personagem, que dá um pouquinho mais de trabalho, mas ficou bem legal. Antes disso eu fiz o pé da personagem, como vocês estão vendo, fiz ali aquele mesmo estilo que eu sempre faço em todos os vídeos e fica legal, fica um pezinho low poly show, combina demais com o meu estilo. Bom, começando aqui a cabeça da personagem, eu comecei ela duplicando ali a face do meio da personagem, do pescoço mesmo, tá? Desativei o clipe temporariamente ali para mim poder estar duplicando essa face e separando ali do centro. E a partir dela eu vou utilizar ali para começar a modelagem da cabeça, né? Da face da personagem. Aí feito isso, basicamente, eu posiciono ali bem certinho, faço um recorte usando a ferramenta Knife, deixo meio que no formato do olho da referência, tá? E vou mexendo ali nas posições, na visualização de frente, na visualização de lado da personagem, deixando ali o olho encaixado certinho para seguir a referência para modelagem. Esse estilo de modelagem é um pouquinho mais complexo quando você faz rostos mais avançados, mas como eu tô fazendo um rosto mais low poly, fica um pouquinho mais fácil para fazer. Mas é bem simples, basicamente vou fazendo extrusões ali, conectando faces e usando a simetria ao meu favor, e vou seguindo ali a referência de acordo, né, e vou fazendo ali a modelagem e conectando os polígonos. Então parece ser muito difícil, mas não é. Basicamente precisa ter um pouco de paciência, uma ideia de topologia na cabeça e ir fazendo as extrusões que você vai conseguir fazer qualquer tipo de face, tá? Essa face em si ela é mais simples, então vai ser um pouquinho mais fácil de eu fazer. Aí eu fui feito ela ali fazendo uma extrusão, puxando ali os pontos âncoras, que eu posso assim dizer. Por exemplo, um ponto âncora ali é a parte do extrude que eu fiz ali de toda a base da frente do queixo, abaixo do nariz da personagem até o pescoço. Então esse é uma âncora para fechar ali mais ou menos a posição onde eu quero que termine a cabeça. Então depois eu faço aquela extrusão lateral, que é o ponto âncora para fechar ali meio que o lado em questão da maxilar da personagem. Então ele delimita mais ou menos a largura do rosto. Aí depois, tendo esses pontos âncoras, é só você fazer a conexão de topologia seguindo bonitinho ali. Claro, não vai fazer conexões ali tortas ou algo ficar estranho, que dá bastante trabalho para você corrigir depois. Então você precisa fazer ali essas conexões já deixando uma topologia correta, deixando o rosto num formato específico, e assim você vai fazendo as extrusões. Tanto que eu dou Ctrl Z bastante nessa etapa, porque eu preciso reconhecer, né, como fazer a topologia primeiro para depois fazer as extrusões, senão fica errado, fica um formato feio, não fica uma cabeça legal. Mas é bem tranquilo de fazer cabeça, e tem disponível no meu curso lá uma aula completa de
modelagem numa cabeça low poly mais ou menos desse estilo, um pouquinho mais avançada, né? Na verdade tem duas, né? Tem a do personagem, não, são três, né? Tem a da personagem de Dragon Ball, tem a personagem feminina estilo Survival e tem da personagem estilo Ark, que em breve vai estar disponível lá no meu curso na Udemy, o link tá aí na descrição. Use o cupom MarcosArt para desconto. Aí aqui eu fiz mais um ponto âncora, né, que é pra demilitar ali mais ou menos a cabeça da personagem na altura de cima, né, então basicamente eu faço aquela conexão, deixo redondinho, aí a partir disso é só eu fazer as conexões ali ligando a testa ali, né, deixando redondinho e seguindo uma topologia correta, e depois é só ir fechando ali com o bridge corretamente, que já vai fechar ali meio que a cabeça da personagem. Bom, aqui eu já comecei a fazer o cabelo da personagem. Pra fazer o cabelo ali eu meio que extraio, né, eu duplico aquelas faces ali da cabeça da personagem, dou um Shift D, aí separo ela, né, pra deixar um objeto diferente, faço umas extrusões ali, já vou modelando o cabelo, deixando no formato que eu quero, para ficar um cabelinho ali mais estilizado, mais low poly e específico desse estilo que a gente quer. Eu deixei um design um pouquinho diferente da nossa referência, tá? Eu fiz ali umas franjinhas, um pouquinho mais de estilo japonesa, em vez de aquela franja mais pontiaguda, né, saiadinha ali, podemos assim dizer. Eu deixei uma franjinha um pouquinho mais japonesa e mais ou menos esse foi o resultado do cabelo. E eu curti bastante, acho que ficou legal, ficou bem sólido ali. Agora partindo para texturização, tá? Eu já abri toda a UV do personagem, já fiz o bake no Substance, já coloquei alguns materiais que eu ensino também nos outros vídeos de texturização, vai estar aparecendo aí no card, beleza? E aqui basicamente eu vou pintando e adicionando os detalhes ali de pintura no Substance Painter. Marcos, é possível fazer no Blender? É possível, você vai ter um pouquinho mais de trabalho, tá? Porque o Blender ele não tem tantas ferramentas assim prontas de texturização, mas você consegue estar fazendo isso utilizando as próprias ferramentas e pintando ali, dando efeito de gradiente, etc, etc. Por que que eu não faço no Blender? Porque eu já tenho o Substance Painter, tá? Eu comprei ele disponível na Steam, tá? Uma ferramenta excelente. Como eu trabalhava com modelagem 3D para muitos clientes, eu precisava de um programa ali original, bonitinho, e eu comprei ele. E para mim ele vale muito a pena qualquer valor, tá? Independentemente ali. Hoje ele tá custando aí quase R$500, tá? Então é meio difícil de comprar, você pode optar pela assinatura. Eu recomendo muito você utilizar e colocar o Substance Painter no seu workflow, beleza, gente? Então esse foi o processo de textura ali, basicamente eu mostrei só pouco pra vocês, tá? Conteúdo completo eu vou deixar disponível no membro, tá? Em breve no canal aí, já fomos aceitos aí no conjunto de parceria do YouTube para membros, então em breve vai estar disponível aí o botão Seja Membros. Vai ter aí 3 níveis, tá? Um mais baratinho, um mais intermediário e o outro um pouquinho mais caro, mas são benefícios incríveis que eu quero trazer pra vocês nesse grupo de membros. Um deles vai ser aí direito a uma chamada, né, de mentoria comigo, pra gente estar debatendo dúvidas aí em questão de modelagem low poly ou questão de modelagem em geral. A gente vai estabelecer certinho essas regras ali, beleza? Então fique de olho aí no botão Seja Membro em breve. Aqui eu tava testando ali o rig da personagem, eu utilizei o plugin Rigify, que ele é bem importante para fazer esse tipo de personagem humanoide, né? Porque ele já vem uma base ali meio que sólida e pronta. E é bem simples a gente fazer, é só a gente posicionar ali e fazer alguns ajustes para ficar ok. E esse foi o resultado da personagem. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Espero que gostou. Deixe essas dúvidas aí no comentário e veja nossos outros vídeos. E é isso. Valeu e fui. Um grande abraço. Tamo junto. É nóis. Falou.